É, Boa tarde, eu sou o Kevin e eu estou com o Gustavo e o Ariel e a gente vai dar início ao nosso podcast e o tema é sobre o expansionismo alemão, italiano e japonês. Ariel? A Alemanha, Itália e Japão foram países que formaram o eixo durante a Segunda Grande Guerra, de 1939 até 1945. Com políticas expansionistas e imperialistas, ganharam destaque no cenário mundial no conflito travado contra os aliados. Então, como é que foi E, o expansionismo alemão? Bem, primeiro, antes de tudo, a gente tem que, entender o que é expansionismo. Bem, expansionismo é meio que um processo, né, por meio de uma sociedade, que nesse caso seria a Alemanha, a Itália e o Japão. Essas sociedades, ela tomar possessões territoriais, que nesse caso também seriam através de exército, né? Seriam através de guerras. Ou seja, essa sociedade, elas iriam dominar outros territórios de outros países, né? Através de guerras, claro, nesse caso, né? Então seria basicamente isso, né? Seria expandir o seu território. Exemplo, que seria a Alemanha nazista, né? Então, expandir o território nazista para outras regiões, através de guerras, né? Exército, através de força. Seria esse expansionismo. Bem, então a gente já falando da Alemanha, a grande Alemanha nazista, né, de Adolf Hitler, ele formou um império, né? Ele formou um império chamado Terceiro Reich, né? Que pertencia aos germânicos. Então, em 1933, quando ele dominou a Alemanha, né? Quando Hitler dominou a Alemanha, ele planejou, né? Meio que um plano econômico para tirar a Alemanha da sua crise, porque a Alemanha ela estava passando por uma crise da Primeira Guerra Mundial, porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela teve que assinar, né, o Tratado de Versalhes, e ela pagou bastante, digamos, ela teve que pagar bastante dinheiro, né, para os outros países, né, como forma de consolidação. E com isso, já na década de 30, que teve a crise da Bolsa de Valores, né, da queda. Então, são esses dois fatores muito importantes, né, que aconteceram, e a Alemanha já estava em sua falência, né. Então, como que era esse plano, né, para tirar essa crise econômica da Alemanha? Então, bem, uma delas foi que Hitler ele queria dominar, né? Ele queria fazer o expansionismo, né, alemão lá para regiões mais da África e da Europa, né? São essas regiões que ele queria dominar. Então, a primeira anexão Hitler conseguiu, que foi com a Áustria, né? A Áustria é um país europeu, né? Então, eles voltaram, né? Os nazistas voltaram para Tchecoslováquia, né? Que era uma região de lá. E com isso, chegou com essa dominação dos nazistas em a Tchecoslováquia, resultou em uma reunião, né? É a reunião chamada de Conferência de Munique. Essa reunião foi em que países como a França e os Estados Unidos, eles falaram assim: Hitler, você somente ficará com essa região. Você não irá dominar, não irá expandir outros territórios. Então, Hitler, ele aceitou no começo, ele aceitou no começo ficar somente com essa região de Tchecoslováquia, só que isso somente foi um blefe, né? Após a reunião, Hitler invadiu a Polônia novamente, porque na Primeira Guerra ele tinha invadido, né? E na Segunda Guerra
Mundial. E ele invadiu novamente após essa reunião, e sendo assim surgiu a segunda, né, a Segunda Guerra Mundial. Né? Então Sim, foi basicamente isso. legal. Como foi o Tururu. expansionismo italiano? O expansionismo italiano, nada mais, nada menos, né? Que foi a tentativa fascista na Itália, né? Que foi governada por Mussolini, de conseguir mais domínios na África e também uma tentativa de colonização italiana, que havia sido inicialmente fracasso, mas foram apontados por Mussolini como a causa do atraso relativo da Itália em relação à Europa. De modo que antes de ingressar na Segunda Guerra Mundial, eles tentaram expandir os domínios italianos na África para atacar a Etiópia, né? Que após 10 anos de golpe que implantou o fascismo na Itália, o Mussolini teve início de uma política externa agressiva com o objetivo de ampliar seus territórios coloniais e resolver seus problemas econômicos e reafirmar a posição do país na Europa. Com isso, a política expansionista iniciou em outubro de 1935 com a invasão na Etiópia, né, na África, que caiu sobre o domínio italiano em maio do ano seguinte. Ainda em 1936, a Itália enviou as suas tropas para combater na Guerra Civil Espanhola ao lado dos falangistas, que foi comandado pelo general Francisco Franco, aproximando ao mesmo tempo da política de Hitler. E dia 24 de outubro de 1936 foi formalizado o eixo Roma-Berlim, que foi o que definiu a linha do expansionismo dos países. E em abril de 1939, Mussolini promoveu a invasão e a anexação da Albânia. E sobre o expansionismo japonês. Agora, como Bem, que aconteceu? o expansionismo japonês ele se deu em um contexto em que o Japão ele passava do período Edo para o período Meiji, que teve início em 1867 até 1912. Nessa fase, o Japão entrou em uma acelerada modernização, vindo a se constituir-se em uma potência mundial na época. A estrutura tornou-se muito mercantilista, importando matérias-primas e exportando produtos finalizados. O Japão, no entanto, enfrentou graves problemas estruturais. Esses problemas consistiam em escassez de matéria-prima, de fontes energéticas e na limitação do mercado interno. Para tentar solucionar esse problema, o Japão investiu em seu poderio bélico, a fim de obter uma expansão militar de influência e conquista. O Japão então se interessa na Península Coreana, por ser uma região estratégica e próxima ao arquipélago japonês. Tendo início a Primeira Guerra Sino-Japonesa nos anos de 1894 até 1895, que resultou na independência da Coreia e sua subordinação de interesses em relação ao Japão, que 15 anos mais tarde viria a se tornar colônia oficial do Japão, em 1910. Com a China enfraquecida, o Japão agora desejava a Manchúria e o estratégico porto localizado em Port Arthur, mas a Rússia também tinha interesse nessas mesmas regiões, dando início então à Guerra Russo-Japonesa, que foi de 1904 até 1905, saindo vitorioso o Japão, que anexava agora a península de Liutung e regiões da Manchúria. A vitória nessas duas guerras fez com que o sentimento nacionalista agora tivesse interesse na China continental como próxima conquista. Os incidentes de Mukden em 1931 e Port Marco Polo em 1937, o Japão então iniciou a Segunda Guerra Sino-Japonesa, dos anos de 1937 até os anos de 1945. Em paralelo a isso, em 1939 até 1940, o Japão conquistava o Sudeste Asiático para suprir suas necessidades e importações de bens, depois dos Estados Unidos terem imposto ao Japão uma sanção forte, logo que o Japão havia dominado a Indochina em 1940,
quando os Estados Unidos pedia para que o Japão reconhecesse a independência da China e que o Japão não poderia estar atacando os territórios chineses e nem a região da Indochina, porque na época era a colônia francesa e os franceses tinham certos acordos com os Estados Unidos que faziam ele meio que ter uma afinidade com os franceses e não deixar os japoneses então invadirem nem a China e nem a Indochina. E sobre tudo isso, o que tem mais relação sobre tudo isso que foi envolvido, né, é o fato do o pacto tripartite. Nossa, quase acabei esquecendo. O pacto tripartite, que ocorreu na mesma época que aconteceu em 1940, né? Que dia 27 de setembro, e foi um acordo entre a Alemanha, a Itália e o Japão, que eles assinaram o pacto, e o acordo estabelecia a defesa mútua entre os três países, caso alguns deles fossem atacados por alguma nação inimiga que não tivesse ainda envolvida na Segunda Guerra Mundial. Além de formalizar a aliança já existente entre os países, a assinatura do pacto também tinha como objetivo intimidar os Estados Unidos, que até então se mantinha neutro no conflito. E com a assinatura do Pacto do Eixo, o Japão reconheceu a liderança da Alemanha e da Itália na Europa. Em contrapartida, os dois países europeus garantiram o domínio japonês no leste asiático e estabeleciam duas esferas na influência lideradas pelos países do eixo também. Então é praticamente isso, né? Que tem muito em comum entre os três. Até porque após o término, né, da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos aí se tornou o principal país do mundo, né? Sim. Então esse pacto, essa questão de, né, intimidar, Intimidar. era por isso também. Esse sentido. É mais o ato de se defender, né, também. Isso. Mais alguma coisa, Ariel? Quer falar algum adendo? Não. Então é isso. Então é isso. Acabamos o podcast. Obrigado pela atenção. Tarararam. Bem